A preparação mental para não estragar todo o meu processo de desinflamação, que eu já desinflamei, já tô sem aquela barriga feia que eu tava ano passado. E aí quando eu vejo um panetone eu penso, será que eu como? Será melhor não? Será que vale a pena arriscar todo um ano de Perder todo o processo de desinflamação. todo um ano de autocuidado por causa de um Nossa, eu comia panetone o ano inteiro. Não é à toa que eu tava com esteatose hepática, né? É o primeiro que dá as caras no Natal, ele chega primeiro do que o peru, gente. O panetone, ainda nem é dezembro, já tá o panetone lá no... Não, e eu sou daquelas que eu compro, daqueles baratinhos, que eu nem sei falar a marca, até o Copenhague, o Cacau Show, eu quero provar todos, de todos os sabores, e aí haja fígado pra dar conta. Haja fígado pra dar conta, haja fazer muita caminhada. É descendente de italiano, então a tia Landa fazia os panetones em casa e numa cidade do interior paulista, então, e o marido dela saía na Kombi, distribuindo não, vendendo, né, os panetones caseiros. E era uma delícia chegar na casa da tia Landa em pré-véspera de Natal, e aí ela dava até a massa crua pra gente provar. Então o panetone é uma memória afetiva assim que eu tenho de longa data. E todo mais leve. Inclusive, faz parte, é um pedaço da minha consulta, né, dos meus aconselhamentos para os meus pacientes, a questão da dietoterapia chinesa. Que, veja bem, não tem, as pessoas às vezes confundem isso com você é nutricionista? Não, eu faço medicina tradicional chinesa, né? Dentro da medicina tradicional chinesa, a gente tem módulos, ou seja, pedaços que você vai trabalhar com esse paciente para formar o todo, porque a gente vê o ser humano dentro da medicina chinesa como um todo. Então, a gente aborda as questões emocionais, as questões nutricionais, tudo dentro da visão das técnicas milenar, do conhecimento milenar chinês. E por isso, às vezes, o paciente me confunde um pouco, né? Assim, eu estou dando dica de nutrição, mas é diferente. A nutricionista, o profissional de nutrição, ele tem outra abordagem, assim, outras responsabilidades com aquele paciente, né? Ele vai fazer uma dieta, ele vai quantificar tanto a caloria, a quantidade, a qualidade, a composição do que aquele paciente pode ou não pode comer. Ele vai fazer cálculos, ele vai prescrever uma dieta combinando ali alimentos. Na dietoterapia chinesa, a gente faz alguns aconselhamentos de como o organismo vai degradar aquele alimento, qual é o melhor horário para se comer, como você desintoxica no dia a dia, sem que isso gere um custo emocional muito grande, porque assim, o comer, principalmente nós latino-americanos, que somos, né, acolhedores e calorosos, o Brasil, que é um país eminentemente tropical, a gente está sempre às voltas com refrigerante, com chopp, em Cuiabá, então nem se fala, com esse calor a gente quer tudo muito gelado. Então, o que eu busco trazer dentro da dietoterapia chinesa para o meu paciente é fazer esse equilíbrio, esse ajuste, para ele poder passar uma ceia, tipo, vamos pôr o pé na jaca no dia da ceia, mas depois vamos tentar voltar ao equilíbrio. E se o organismo já vem em equilíbrio durante todo o ano, se esse paciente absorveu bem aquilo que foi colocado para ele consegue no dia a dia, no cotidiano dele, fazer aquelas recomendações, ele pode, vez ou outra, provar das suas memórias afetivas que isso não vai comprometer o todo. O organismo vai conseguir metabolizar e eliminar, e, enfim, vai ficar tudo certo. Mas não pode ser o contrário, né? Não pode ser todo dia eu fazendo tudo errado e, de repente, um dia ou outro, eu vou lá e vou pegar as dicas da Nutri, as dicas da minha terapeuta de medicina chinesa, porque aí tem que ser na rotina, no dia a dia. 63 quilos e esteatose hepática grau 3, e foi muito rápido que isso aconteceu, porque na época da pandemia eu ficava em casa comendo o dia todo e abrindo pacotinhos.
E no começo foi muito difícil, eu achei que eu não ia conseguir, eu fiquei muito revoltada, porque eu falava assim, tudo que eu gosto eu não posso comer, eu não vou viver essa vida de restrição. E aí eu até abordo muito o meu exemplo para os pacientes por conta disso, porque quem me conhece, eu vou até levantar para mostrar, porque assim, todo mundo me perguntava todos os dias se eu estava gestante, de tão globoso que estava o meu abdômen. Eu tinha uma barriga assim que quem olhasse pensava que eu estava gestante de uns 5 meses. E era só gordura visceral. E eu consegui, fazendo pequenos ajustes, trocas inteligentes, fazendo o dia a dia saudável, eu consegui eliminar. Então, eu vou levantar para mostrar, porque quem me viu há 2 anos atrás e vai me ver agora, vai ver como a gente consegue... E ela não fez plástica, tá? Zero plástica. Não tem abdominoplastia, não tem nada disso. É sem plástica, tá, gente? Zero plástica. Olha aí, viu? Viu? Então, assim, para quem... vivia me perguntando se eu estava gestante de 5 meses e me vê hoje e fala como foi possível. Disciplina, né? Vontade de fazer. Mas foi aos poucos. Sim, claro. É isso que eu quero deixar claro, que a gente consegue aos poucos, sem ser radical, porque tudo que tende a ser radical no começo, você acaba não sustentando na alimentação, né? E aí, assim, tem profissionais que realmente são muito duros, muito rigorosos. E o paciente começa, o que aconteceu comigo, eu começava a dieta e não dava conta. 15 dias depois eu falava, não, eu não quero essa vida de não poder comer nada, de tipo, o meu único prazer no momento está sendo comer e agora eu não posso comer mais nada. Eu entrei nessa fase de revolta, eu fiquei muito brava e eu falava assim, morrer todo mundo vai, então eu vou morrer comendo o que eu quero. Mas aí depois... eu retomei o meu equilíbrio usando muito das técnicas da dietoterapia chinesa, da fitoterapia chinesa, que é uma das coisas que eu prescrevo também. E é o que eu falo para o meu paciente todo dia. O que eu estou passando para você, eu testei primeiro em mim. E isso é verdade, isso é real. Tudo que eu faço no consultório, eu testei em mim, eu testei na minha filha, eu testei no marido, no pai, na mãe. Todo mundo brinca na minha família que já foi cobaia, porque realmente eu testo. Eu quero ver se funciona mesmo. Porque tá no livro que funciona e tudo mais, mas eu quero ter aquela certeza que aquilo funciona. E foi muito legal eu ir desintoxicando aos poucos, porque hoje eu consigo não comer determinadas coisas sem o mínimo sacrifício. Não tem sacrifício hoje. Eu hoje não chego num restaurante e não peço uma Coca-Cola e isso não é dolorido. E foi graças à conscientização paulatina, tipo gota homeopática. Cada dia eu ia tomando consciência de um determinado procedimento dentro do processo todo. Voltando lá atrás, eu desde muito nova, desde 11 anos de idade, eu já lia livros assim que tinham um enfoque. Eu sempre tive muita curiosidade nessa questão do ser humano ser mais do que o corpo físico. E então eu acho que com 15 anos de idade eu já lia o Tao da Física. Eu já tinha um certo contato com a física quântica, né? E eu sempre gostei dessa questão de energias, deixando bem claro que as energias que nós estamos falando, tanto de física quântica quanto de medicina tradicional chinesa, não tem a ver com as energias com essa pegada de espiritualidade, de religiosidade. É energia mesmo. Campo magnético, positivo, negativo, elétron, próton, física, bioquímica. E aí eu sempre gostei dessa área, por isso até que eu fui para um vestibular da área da saúde. Com 18 anos eu já estava, eu passei no vestibular de enfermagem, então com 22 anos eu já estava formada em enfermagem. Naquela época a enfermagem não possibilitava tantas oportunidades, porque o enfermeiro nós sempre tivemos 4 funções, né? Ensino, pesquisa, parte clínica e docência. Mas eu não queria dar aula, pesquisa em Cuiabá era muito... Hoje em dia a gente ainda consegue fazer um pouco de pesquisa com as universidades que nós temos por aqui. Mas na época a gente só tinha enfermagem na Federal
e era bem enxuto essa questão de projetos, era mais difícil, mas eu gostava também dessa coisa de pesquisar e de descobrir algo diferente. E aí logo que eu formei, eu já na sequência fui fazer uma... Bom, hoje a acupuntura ela é uma pós-graduação aberta para enfermagem. Naquela época, o meu curso é um curso que foram 2 anos, é uma carga horária bem extensa, mas ele é um curso de formação em acupuntura, em medicina tradicional chinesa. Porque naquela época nós não tínhamos a especialidade, a pós-graduação, a especialização para a enfermagem em medicina chinesa. Eu fiz o curso pelo IBRAU, da ABA, que é a sede em São Paulo, né? A ABA é a Associação Brasileira de Acupuntura, o IBRAU é o Instituto Brasileiro de Homeopatia e Acupuntura. E o meu mestre, que até hoje me dá assessoria, em alguns casos clínicos mais difíceis, ele é de São Paulo, da Vila Mariana, ele já passou um período de tempo da vida dele na Europa e na China, então ele trouxe um conhecimento assim bem diferenciado. Não estou aqui julgando qual curso é melhor ou pior, não é nessa linha de raciocínio, mas é que ele vivenciou algumas coisas dentro da medicina chinesa bem próximo lá vamos dizer assim, bebeu na fonte. Tanto na França, porque nós temos a auriculoterapia francesa, nós temos 2 tipos de auriculoterapia, a chinesa, que é da medicina tradicional chinesa, e a francesa, que ela é mais recente, ela é mais tecnológica, mais científica, onde tudo foi testado, provado, pesquisado. Então nós temos a comprovação da eficácia da acupuntura, da auriculoterapia, e eu trabalho isso tudo também, né? E aí, assim, como foram 2 anos de curso, foi uma grade extensa, onde a gente teve esses módulos de dietoterapia, a gente teve um módulo das emoções, porque tem muitas doenças que quando elas chegam no corpo, já passaram pelo corpo energético, que é o corpo que a acupuntura trabalha. Para vocês que estão nos ouvindo entenderem melhor o que seria esse corpo energético, todos nós temos. Não vinculem a religiosidade, a espiritualidade. É uma questão até, eu brinco muito com os meus pacientes, eu uso muito essa analogia da película. Você compra um celular e aí você vai comprar a película separada. Então, o celular seria o corpo físico, a película que você foi comprar para colocar, para não riscar o seu corpo físico aqui, é lá o que seria o nosso corpo energético que a acupuntura trabalha. Então, você consegue ver o que é um e o que é o outro quando eles estão separados. A partir do momento que esse celular, por exemplo, ele já está com película, ninguém mais distingue o que é corpo físico do que é corpo energético, porque já estão acoplados, e aí o espaço que divide um do outro é um espaço virtual. E é onde antigamente a gente colocava as agulhinhas. Então dá a impressão que você está trabalhando o corpo físico, porque você vai fazer a punção da agulha no corpo físico, mas você está trabalhando o corpo energético, que seria a película. O que é esse corpo energético? Esse tão falado corpo energético? Todo mundo, eu aposto que todo mundo já passou por essa experiência de chegar num determinado lugar, ou alguma pessoa chegar perto de você, ou um animal, e você dá um arrepio. E às vezes esse arrepio é por uma energia boa, às vezes é por uma energia ruim. Os chineses, eles usam o termo energia perversa. O que é energia perversa? Umidade, que causa rinite, secura extrema, que os pneumologistas sempre falam para a gente evitar os extremos, né? Muita umidade ou muita secura, porque isso vai interferir na saúde pulmonar. Então, energia perversa para os chineses é umidade, secura, calor excessivo, frio excessivo. E aí tem as combinações desses elementos naturais aí, que eles chamam de energia vento. Quando isso se combina, a gente tem algumas síndromes que causam doenças físicas. Mas primeiro se quebrou a barreira do corpo energético e passou para dentro do corpo físico, você vai ter um acometimento de uma patologia.
Aí uma coisa que eu acho interessante a gente comentar, porque hoje, graças a Deus, eu conquistei uma confiança já de alguns médicos que me indicam seus pacientes, depois que eles já fizeram de tudo pelo paciente, já usaram todos os protocolos, todas as medicações, e o paciente não melhora, eles já estão tendo essa percepção do algo mais, o que pode estar por trás daquele sintoma. Então, eu tenho alguns médicos que gostam de indicar, né, as minhas sessões, e aí eu já explico como é que eu divido a sessão em várias etapas, para a gente descobrir o que está levando àquele quadro de sintomas. Às vezes nem é um quadro de doença, é um quadro de sintomas físicos por alguma coisa que dessa barreira de proteção energética conseguiu se quebrar. E como é que quebra essa proteção energética? Má alimentação, noites de sono mal dormida ou não dormida, excesso de alguns medicamentos, bebida alcoólica, né? Drogas, algumas situações emocionais que levam ao estresse emocional, que vai fazer com que essa barreira se sensibilize, e aí qualquer energia perversa, aquela coisa que a avó falava, né? Não toma chuva, não toma vento, não toma sereno, porque na linguagem chinesa essas energias perversas vão abrir a porta de entrada para vírus, bactéria, ou às vezes para reações bioquímicas do próprio corpo que vão estar trazendo ali um padrão de doença, ou o que a gente chama na medicina chinesa de desequilíbrio, né? Na medicina chinesa a gente não trabalha muito com esses conceitos de doença, né, de protocolos. Eu não faço protocolo, eu não tenho protocolos. Por quê? Você olha o paciente como um todo, você olha essa questão de como está o emocional dele, de como está essa parte física dele, de como está a parte energética, no sentido assim, da onde que a gente traz energia para o nosso corpo? Do que a gente pensa, do que a gente respira, que é o famoso Qi, que os chineses falam. E aí me perguntam, o Qi é o ar? Na tradução literal dos livros, você encontra que o Qi é o ar, mas o Qi é muito mais do que o ar. O que é o Qi? É tudo que está nesse ar. São coisas que a gente não vê, mas você está sentindo. Por exemplo, nós estamos em duas pessoas aqui. Você está usando um determinado perfume, eu outro. Você tomou banho com um tipo de sabonete, eu com outro. Quando essa mistura de aromas, o pólen das plantas, se você está num jardim, tudo, o cheiro de uma comida que o vizinho tá cozinhando. Então, todas essas partículas, a poeira, todas as partículas que sobem e que a gente não visualiza, mas que elas estão no ar, que você vai colocar para dentro, é o Qi. Então, é uma energia que pode ser muito positiva, dependendo do local que você esteja, ou muito negativa. Por exemplo, um exemplo bem que hoje em dia está muito, inclusive, complicado. Os ambientes públicos onde as pessoas fumam o cigarro eletrônico, sem querer, se a gente está passando ali por uma calçada de um barzinho, ou se você entrou num restaurante, num determinado lugar, que as pessoas estão colocando aquela fumaça no ar, você vai estar colocando um Qi contaminado para dentro de você. Um narguilé também, né? E aí, o próprio cigarro normal. Então, assim, onde que a gente pega as energias boas ou ruins para colocar dentro do nosso organismo, que vai fazer toda a diferença? No que a gente pensa. Tem uma professora minha que, no módulo das emoções, que ela sempre dizia pra gente, tudo que entra pelos orifícios do seu corpo está colocando energia em você. Então, assim, o que você vê vai ativar o seu campo visual no cérebro e vai te dar uma emoção positiva ou negativa. Então, é uma forma de estar colocando energia para dentro. O que você ouve, tem pessoas que, um exemplo, crianças que ouvem muitas brigas dos pais.
Às vezes elas fazem um quadro de adoecimento totalmente emocional só para ver se aproxima esses pais em torno dela doente. Então ela traz a atenção dos pais ali para doença que ela criou de uma forma inconsciente para poder, em função de ouvir muitas brigas. O paladar, que é tudo aquilo que a gente come. Comida é pura energia, né? Tanto é que os nutricionistas vão lá calcular a quantidade calórica, porque ouvem muitas brigas dos pais. Às vezes elas fazem um quadro de adoecimento totalmente emocional só para ver se aproxima esses pais em torno dela doente. Então ela traz a atenção dos pais ali para doença que ela criou de uma forma inconsciente para poder, em função de ouvir muitas brigas. O paladar, que é tudo aquilo que a gente come. Comida é pura energia, né? Tanto é que os nutricionistas vão lá calcular a quantidade calórica, porque é uma medida de energia. Então, o que a gente come, o que a gente respira, como eu já expliquei do Qi, nós mulheres, no orifício vaginal, quando a gente recebe uma cópula, aquela energia, mesmo que não haja uma ejaculação, você está recebendo muita energia daquele parceiro. Então, às vezes, é complicado, assim, se você não estiver se relacionando com uma pessoa equilibrada, de energias equilibradas, você vai estar recebendo do seu parceiro uma quantidade de energia que não vai ser legal para a sua saúde. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vai atender, quando o foco é saúde da mulher, aquela mulher está com uma série de acometimentos, sintomas, doencinhas femininas, e não tem a ver tanto com ela. A alimentação dela tá boa, você vai fazendo o checklist ali, a anamnese, e você vai vendo que tá tudo ok com ela, mas aí você vai investigar como é que tá a saúde emocional do parceiro, ou alguma questão relacionada ao parceiro, e a energia que ela tá recebendo desse parceiro não é tão legal, e é por isso que ela tá adoecendo. Respondendo à segunda parte, né, como é que eu Você trato. Como é que é a abordagem? A primeira consulta é bem demorada, eu demoro de 2 horas a 2 horas e meia, porque tem que ser uma anamnese muito completa para a gente poder. São 12 meridianos principais, mais 2 meridianos de pequena circulação que passam pelo tronco, né? Passam nessa linha mediana central aqui na frente e na coluna vertebral ali por trás. Também temos vasos maravilhosos, e esses canais de energia são como eu falo assim, eu faço essa analogia para os pacientes tentarem entender melhor. São como avenidas de energia passando pelo corpo, são circuitos de energia que passam pelo corpo. E como é que nós, acupunturistas, nós da medicina chinesa, vamos descobrir aonde está o seu problema, onde está o congestionamento energético ou a falta de energia, para a gente poder fazer a regulação, que é o equilíbrio. Então, a gente vai ter que fazer muitas perguntas para poder. Nós já temos, assim, sabemos o que cada meridiano corresponde, o que cada meridiano em excesso pode causar ou insuficiência pode causar. E como nós vamos descobrir isso? Perguntando, observando, conversando com esse paciente, ouvindo. Às vezes o paciente fala uma coisa que não tem para ele nada a ver, e é onde está o ponto central de tudo, que a gente vai assim em cima do que está causando todo o problema dele. E então essa primeira consulta é bem demorada. Depois a gente passa para a fase de regulação desses meridianos, quando a gente descobre o que está desregulado. Hoje em dia eu não uso mais agulhas, eu uso o laser. O laser está muito na moda, até porque é um instrumento fantástico. O que eu era antes do laser e o que eu sou depois do laser parece um outro profissional na entrega, porque o laser entrega muito, né? Não é que eu mudei, mas assim,
a eficiência do laser entrega muito mais. E aí não tem aquela questão do desconforto da agulha, não tem o medo da agulha, o tempo de duração da sessão, porque hoje em dia as pessoas, todo mundo está com pressa, todo mundo precisa ter mais agilidade para dar conta do dia a dia. Então o que acontece? Quando você vai lá na agulha, você puncionava e aí o acupunturista tinha que ir lá tracionar aquela agulha, girar em sentido horário ou anti-horário, colocar a favor do fluxo ou contra fluxo. Hoje, com o laser, você chega com a luz e o meu equipamento, porque tem vários tipos de laser, o equipamento que a gente usa para acupuntura, ele é calibrado não só em joules, que é uma medida de energia do laser. A gente tem essa possibilidade também. Mas lá na clínica eu tenho 2 aparelhos, e esses aparelhos, eles me possibilitam infinitas combinações, que é eu falo que um pouco do sucesso do meu trabalho, da minha entrega, tem a ver com isso, porque eu consigo fazer essas combinações ou em joule, ou em infravermelho, ou em vermelho, ou em hertz, e eu gosto mais dos hertz, por quê? Com os hertz você tem os hertz de cada meridiano específico, assim, é cravado ali, é uma coisa que foi estudada, que já foi validada, mas o mais bonito que eu acho é que a gente pega toda a história milenar, todo o conhecimento milenar da medicina chinesa e consegue jogar ele dentro da alta tecnologia de ponta do momento. E aí essa junção é muito bonita e essa junção é muito eficaz. E eu sou considerada, eu sou famosa assim por não fazer pacote. Por que eu não faço pacote? Porque tem paciente que recupera muito rápido. Se ele vai já no começo do sintoma, ou se, dependendo do que aconteceu com ele ali, você já identificou nos primeiros momentos da invasão da energia perversa, com o laser você reverte muito rápido. Então, o paciente às vezes paga 10 sessões e com 5 ele já está de alta só para sessões de manutenção. E aí o que acontece? Se ele pagou 10 sessões do pacote, aí eu não acho legal ficar enrolando o paciente com mais 5 sessões. E também é complicado em termos de agenda ele ficar com sessões em aberto, porque aí o dia que ele quer a agenda já está lotada e não dá para encaixar. Então eu deixo meu paciente totalmente livre para escolher se ele quer voltar, se ele gostou ele volta, se fez efeito ele volta, se ele não gostou ele pagou aquela sessão e está liberado para fazer as outras escolhas dele, para ir em outros profissionais. E voltando à questão dos hertz, né? Que eu falei que a gente tinha que girar a agulha e fazer a movimentação. Quando entra no meridiano correto, com os hertz na frequência certinha daquele meridiano, vamos dizer assim, um meridiano de 441 hertz. Quando a luz está entrando pulsada em 441 Hz, é como se a agulha estivesse fazendo um movimento de punção 441 vezes por segundo. O que é bastante. Então, é muito eficiente. Olha, eu vou ter que cortar. Graças a Deus. Esse ano não tenho mais agenda. Janeiro eu não vou estar em Cuiabá o mês todo, então nós já abrimos a agenda de fevereiro. Eu tento atender todo mundo que chega até mim. A gente faz lista de espera, eu vou encaixando e em janeiro eu não vou estar em Cuiabá. Em fevereiro eu vou fazer uma alteração, até porque eu preciso terminar de escrever o livro e alguns outros projetos. Então eu vou atender a partir de fevereiro somente pelas tardes. Eu não vou mais ter o horário da manhã para atendimento em consultório. Então o pessoal tem que correr, né? O consultório vai ter que ficar só para tarde. E quem tiver interesse, no meu Instagram é @elkedelfino. Eu não costumo olhar muito direct porque eu não tenho muito tempo. Eu prefiro que me chame pelo WhatsApp. Meu WhatsApp é 65 981 22 0330. Eu mesma quem respondo todo mundo. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo, eu olho, eu respondo.
Quando eu estou com um paciente na maca, quando eu estou com um paciente na sala, eu não olho o WhatsApp. Então, no final do dia... eu deixei... Não é... Eu tenho, sim, uma secretária que me ajuda, mas todos os pacientes... Eu não tenho 2, 3 celulares, eu não tenho celular do consultório, celular disso, celular daquilo. É um único e já está muito bom, porque eu já faço uma lambança com um só, imagina eu com 2. Vai falar direto comigo, eu mesma vou responder. Por isso que eu não respondo direct, porque não dá tempo de eu ficar em todos os canais. Eu abri um canal no YouTube, mas não tem nada lá ainda, porque não deu tempo de passar nada para lá. Quem quiser, tiver interesse, pode estar entrando em contato, vai ter que ficar um pouquinho em lista de espera, mas aí a gente vai chamando, adequando, encaixando e como eu disse, a maioria dos meus pacientes recupera muito rápido, então vai abrindo espaço na agenda e eu vou puxando o pessoal da lista de espera e vou atendendo.